O Golf GTI é aquele carro que todo mundo conhece e que hoje já está ficando cada vez mais raro conseguir um exemplar que esteja integralmente como ele saiu da fábrica. E é um desses que a gente vai te apresentar a partir de agora aqui na plataforma Eu Dirijo. E esse carro aqui tem um perfil de consumidor bastante peculiar. Primeiro, deixa eu te dizer o seguinte: se você aprecia dirigir, se você aprecia um carro diferenciado ou se você é amante desse modelo, eu vou te dar um conselho. Compra o carro agora, porque cada vez menos a gente vai conseguir encontrar um exemplar como esse aqui nas ruas. Agora eu vou te mostrar um pouco mais sobre ele. Antes eu quero te contar que você está no canal da plataforma Eu Dirijo. Eu Dirijo é revista e classificados. Você acessa eudirijo.com.br para encontrar notícias sobre carro, e aqui no canal da Eu Dirijo você vai ter também reviews com carros que estão à venda ou algumas unidades mais curiosas que a gente traz para te apresentar, como esse Volkswagen Golf GTI, ano modelo 2014, e é com ele o vídeo de hoje. Começando o nosso tour, então, pela frente, a gente já vai encontrar aqui faróis Bichenon, mas deles eu vou falar daqui a pouco. Primeiro eu quero te falar do para-choque, que na versão GTI é diferenciado com esses frisos aqui em tom preto, sobrepondo o farol de neblina aqui embaixo. Então eu vou te mostrar ele aceso em seguida, mas isso aqui é um diferencial dessa versão GTI. Assim como a grade inferior nesse desenho de colmeia, mais esse outro friso, e aqui na grade superior o friso vermelho também ali com esse desenho de colmeia. Vocês estão vendo aqui um Golf GTI com a sua originalidade intacta. É muito comum que alguns carros podem sofrer algum acidente ao longo da vida e ele vai perder essa grade porque não vai encontrar uma grade original. Ele vai perder também os faróis porque não vai encontrar um desenho original. Pois aqui a gente tem um carro que serve inclusive como modelo para que se tenha como referência. Agora eu quero falar um pouco do conjunto de iluminação, e aí para isso eu vou dar aqui a semi-partida no carro, né? Vou virar a ignição desse modelo. Esse carro ele tem luzes automáticas. Então você já está vendo aí o DRL aceso, é um DRL em LED. Esse carro ele também tem farol bichenon, ou seja, ele tem um farol em xenon para luz baixa, e aqui eu só liguei o modo automático, aqui lanterna e aqui sim o farol automático. E ainda aqui, ó, a luz alta nessa parábola mais central. Eu tenho ainda o farol de neblina, e aqui na porção inferior, então ele vai se acender nessa parte interna aqui do para-choque. Com toda essa iluminação ligada, a gente tem uma assinatura visual aqui muito característica de um Golf GTI. Quando a gente começa a olhar para a lateral desse carro, é muito da assinatura visual do Golf GTI. Ela está lá atrás, eu vou chegar até ela. Primeiro quero destacar a roda de liga leve aro 17 polegadas nesse desenho cromado que a gente tem aqui nesse Golf GTI, com pneu de perfil baixo. Desenho original desse carro. Olha só que bonito, totalmente preservado, não tem aqui arranhões, um carro que foi muito preservado ao longo da sua vida, isso é importante. Emblema GTI aqui também no paralama, e quando a gente olha para o espelho retrovisor, tem luzinha aqui na porção inferior para ele iluminar a soleira das portas. Um carro, claro, que está com um nível de suspensão um pouco mais rebaixado, mas a gente percebe muito do desenho clássico e característico do Golf GTI. A gente tem aqui todo o desenho das molduras dos vidros em preto, inclusive aqui na coluna central do carro. Esse desenho aqui da parte de trás do vidro quebrada, que é uma característica do Golf, e ainda aqui a coluna C mais larga. E tem um outro detalhe que a gente até pode aproximar um pouquinho nessa versão GTI, que deixa esse carro talvez um pouquinho mais comprido. É a asa aqui, o aerofólio na parte traseira do carro, que deixa um pouquinho mais, né, a extensão do teto do carro um pouquinho mais longo. Então, quando a gente olha de perfil para um carro desse aqui, a gente tem um visual muito clássico e muito característico e que até hoje chama a atenção, porque a gente sabe que se trata de um Golf GTI. Na parte traseira desse carro, já mostrei para vocês ali na lateral o caimento aqui da coluna última, né, da última coluna. Fora isso, a gente tem aqui lanternas em LED que avançam para o centro da tampa do porta-malas. Quero destacar também o emblema GTI aqui na traseira e aquele desenho mais clássico, né, naquela mesma fonte vermelha, inclusive, do Golf GTI. Saída dupla de escapamento na porção inferior do para-choque e tem aqui o sensor também traseiro. Aqui a gente olha um pouquinho melhor o aerofólio, tem o brake light, a luz
parafuso elevada de freio integrada, e para abrir o porta-malas ele destrava de maneira elétrica e aí você puxa ele por essa porção aqui pelo emblema da Volkswagen. Um carro que está muito preservado, porque a gente começa a ver aqui simplesmente os revestimentos praticamente intocados aqui, um desenho que está muito preservado, mais ainda todo o interior desse carro que é acarpetado, tomada 12 volts, e a gente percebe que está num carro que é diferenciado, especialmente em relação aos Volkswagens atuais, porque o padrão de acabamento é muito maior. E ainda aqui, ó, para puxar tem a step, ela é fininha, né? Aquela step já temporária, mas a gente percebe o quanto desse porta-malas de 338 litros ele está bastante íntegro, inclusive para o fechamento, ó. Agora, para a gente olhar um pouco a parte interna aqui desse Volkswagen Golf, então o que a gente já encontra aqui? Material com porção em couro onde a gente apoia o braço e também aqui, essa outra parte também suave ao toque. Um aplique preto, mais um aplique cromado, aqui o trinco da porta com esse desenho mais cromado, e aí passando para cá para o banco, a gente já tem esse banco aqui, padrão do Golf GTI. Não é aquele tecido que é xadrez, mas aqui um banco totalmente em couro com grandes apoios na lateral, com costuras aparentes nesse tom vermelho, regulagem de altura do banco. E aí, olhando para cá para o volante, a gente já vai começar a olhar para a parte do painel do carro. O volante do Golf GTI, ele tem essa porção inferior aqui mais achatada, esse desenho aqui começou a surgir nesse carro, e mais ainda aqui, o revestimento todo ele em couro, inclusive com detalhes metálicos, e aqui o pedal shift na porção traseira. Então tem pedal shift para reduzir e também para aumentar as marchas do carro. Quando a gente olha para o painel desse Golf, a gente já percebe um material muito melhor do que o que está na linha Volkswagen hoje. É um material emborrachado, um material suave ao toque, exatamente em sintonia com aquilo que a gente já vinha nos Golf do início do ano 2000. Passando para cá, para a porção central do painel, mídia, vou falar daqui a pouco, ar-condicionado de dupla zona, alavanca do câmbio DSG, modos aqui de condução, aqui também para desligar o start-stop, mais o botão para desligar o controle de tração. E isso aqui você vai utilizar numa condução mais esportiva. E ainda tenho aqui freio de estacionamento automático, também com auto hold, então você pode parar num semáforo, tirar o pé do freio que ele vai permanecer parado, porta-copos e aqui o console central com descansa-braço, e eu vou ter também uma porção aqui ainda interna, e esse material aqui todo suave ao toque. É claro que os vidros elétricos, a direção com assistência elétrica e o ar-condicionado aqui são equipamentos obrigatórios, mas aqui a gente vai além. Falamos de um carro de 2014 que já tem tela multimídia. E aí a gente já passa então a observar um pouco para o que essa tela Volkswagen aqui consegue nos oferecer. Primeiro, a gente tem aqui a posição do rádio com as rádios já presetadas, AM e FM. Acesso para mídia quando a gente tiver celular, Bluetooth ou com algum pendrive aqui também acionado. O controle também para o telefone celular, né? Já tem um aparelho aqui que poderia estar pareado. E ainda a gente tem aqui então comandos para a navegação embarcada do carro. Já tem mapas aqui nesse Volkswagen Golf GTI. Isso é interessante porque ainda que ele seja um carro, né, já com algum tempo de uso, já estava presente aqui esse sistema. Também tem alerta de tráfego e aqui então vamos para comandos do veículo, por exemplo, estado do veículo. Posso passar para frente aqui, vai ter informação dos pneus, da pressão dos pneus, e ainda tem outras condições aqui, até mesmo, né, de poder ver aqui estados de itens de conforto, enfim, monitoramento do carro. Isso aqui é interessante porque está tudo presente e é uma tela já colorida. Além desses equipamentos padrão, esse Golf ele já está equipado com sistemas que só hoje estão em carros mais avançados. Primeiro que a gente tem aqui é um controle de cruzeiro adaptativo, já está presente aqui nesse Volkswagen Golf GTI. Ele também tem o chamado Front Assist, que é o sistema de frenagem automática de emergência desse Golf, que monitora o que está à frente do carro para que, no caso de uma emergência, ele já inicie uma frenagem antecipada, exatamente para evitar ou mitigar a colisão. Mas tem mais itens de segurança que também estão presentes aqui nesse carro. Eu estou falando de um controle de estabilidade e tração, e você pode ainda desligar o controle de tração para poder fazer uma condução mais esportiva. A gente também tem aqui Start-Stop, para que o carro desligue quando ele
estiverem paradas rápidas no trânsito e te ajude a economizar combustível. E ainda a gente vai ter aqui outras situações de conforto, como o próprio ar de dupla zona que eu já falei e ainda o teto solar. Esse equipamento aqui praticamente ele é obrigatório em um Volkswagen Golf GTI. Na parte de trás a gente já vai repetir um pouco do material que a gente encontra lá na frente. Primeiro, porção aqui em plástico, mas aqui é um plástico bem melhor do que os carros atuais, já falei para vocês. Aqui tem essa porção que é suave ao toque, mais uma porção suave ao toque aqui onde a gente vai apoiar o braço e ainda no couro dos bancos a gente tem também um rebaixo aqui. E isso aqui ajuda para o teu conforto. Vou falar disso em seguida. Além disso, a gente ainda tem lá saída dupla de ar-condicionado para os passageiros traseiros. Quando a gente se acomoda aqui na parte traseira desse Golf, primeiro, a porta sempre foi grande, né? E essa parte aqui, inclusive, desse vidro quebrado ajuda a visibilidade e o rebaixo que ele tem nesses bancos nos ajudam bastante, porque a gente consegue se acomodar melhor. E ainda mais a gente percebe o seguinte, o assento mais elevado, então as coxas, elas ficam aqui em posição e ainda consigo ter uma boa movimentação de pés conforme aqui a posição do banco do motorista. Tá mais alta, um pouco mais para frente, mais adequado para eu dirigir. É claro que quem gosta de dirigir mais para trás e com o banco mais baixo vai prejudicar um pouco essa movimentação de pés, mas ainda assim não vai perder, por exemplo, a qualidade, né, a satisfação de poder andar num Golf. E tem aqui ainda, olha só, o descansa-braço central com 2 porta-copos. Falando então sobre o que está embaixo do capô desse Golf, a gente tem o motor EA888. Eu falo então de motor 2.0 turbo. Esse conjunto propulsor aqui, ele gera 220 cavalos de potência e 35,7 kgfm de torque. A gente tem aqui um conjunto então de 4 cilindros, um conjunto que tem comando de válvulas duplo e que tem variação no modo do escape. Então, as válvulas elas podem subir um pouco mais do modo do escape, exatamente para ele otimizar a queima e despachar todo o gás para poder iniciar então um novo ciclo aqui dos cilindros. E tem um detalhe aqui nesse propulsor que é um conjunto muito interessante quando a gente fala em termos da injeção desse carro. Ele tem duplo sistema de injeção. Ele tem um sistema de injeção direta para quando a gente estiver exigindo performance do carro e aí quando a gente precisar demandar mais força, vai pressionar o acelerador e ele vai fazer a entrega com a injeção direta e também tem a injeção indireta para aquela tocada mais suave, para quando você estiver andando com o carro em uma maneira mais tranquila. Então esse carro, ele, ainda que ele seja um modelo esportivo, ele consegue te entregar várias características, várias possibilidades para que você possa utilizar. Sem falar no seguinte, ó, 0 a 100 em 6 segundos e meio e velocidade máxima de 244 km por hora. Esse é o GTI. Começando aqui o nosso percurso então com esse Golf GTI, primeiro já falando da posição de condução, é um carro que vai nos colocar, né, mais para baixo, mais uma posição esportiva de dirigir, não é, nem se pode esperar isso, uma posição de crossover ou de SUV dos tempos mais atuais. Agora, em termos de posição do condutor, ela é perfeita e por isso que esse carro aqui ele é consagrado da maneira como ele é. Meu nariz aqui exatamente na reta do símbolo da Volkswagen e também na reta do cluster do painel de instrumentos. Outra coisa que a gente percebe e que a gente vê nesse carro, quanto a gente está às vezes com o volante perto do painel, perto do caimento ali do para-brisa, da coluna A. Então mostra muito, né, que esse carro ele está bem dentro da sua origem, da sua ideia de um carro mais esportivo, um carro que hoje já é um clássico, literalmente. Outra questão, o banco do motorista tem ajuste de altura e a gente encaixa o corpo perfeitamente aqui nesse banco do motorista. Não joga para lado nenhum, porque essas abas que ele tem na lateral impedem que a gente vá rolar de um lado para o outro. E temos aqui um comportamento dinâmico muito aprimorado e de um carro que é um modelo especificamente, né, pensado muito para performance. A gente pode fazer até uma mudança de faixa aqui com uma maneira mais forte que a gente não vai sentir absolutamente nada nesse carro. Outra questão que eu já consigo perceber é o seguinte: espelhos retrovisores mostram bem o que está indo no entorno do carro, então a gente já consegue ter uma boa visibilidade, já consegue acompanhar o que está se passando quando está rodando no trânsito. E é claro,
com essa posição, né, mais baixa de condução, a gente se percebe numa posição bem mais esportiva. Outro detalhe, já na parada aqui do freio, eu já percebo o quanto esse carro para rápido, né, o quanto basta um leve toque no freio para que ele já possa então ir até a parada total. A gente fala aqui de um carro que tem 94 mil quilômetros, mas que segue com o vigor do Golf GTI, porque mesmo eu passando aqui nas imperfeições, eu já percebo que o carro não tem nenhum ruído e está com a suspensão íntegra, com muita margem ainda para rodar sem nenhum problema. É muito interessante quando a gente pode rodar com um carro desse aqui, especialmente nessa condição de estar bem preservado, com a suspensão em dia e que não tem nenhum tipo de barulho. E ainda, né, quando a gente pode ter um pouco mais dessa experiência, a gente vai perceber o seguinte, ó, ainda que ele seja um carro mais baixo, ele passa na imperfeição de uma maneira mais suave. E quando a gente se coloca numa situação aqui, ó, de um pouquinho mais de espaço, olha só, vou apertar fundo, ó, duplo estágio no acelerador, e é muito impressionante a força que esse carro tem nesse motor 2.0 turbo. A gente já percebe aqui, ó, que ele chegou a cantar pneu com esse câmbio, inclusive. E ainda, ele tem uma capacidade de fazer curva que impressiona, olha só. Tô entrando aqui mais forte, ó, e na arrancada, nossa, ele tem muita força, ele canta pneu quando ele está fazendo uma passagem de uma marcha para outra, aquele grito bem sutil, e tem muita força, ele é muito dinâmico. Você até que tem que se cuidar e tem que dosar o teu pé no acelerador para que o carro não avance daquelas velocidades, né, pré-setadas ou daqueles limites que você já tem, vai andar dentro da cidade, por exemplo. É realmente um Golf GTI, aquele carro em que a gente vai dirigir por prazer, por apreço, porque não é realmente um carro qualquer. Esse aqui tem um DNA e honra muito a sua trajetória e também toda a mística que tem em cima de um Golf GTI. Não tem como a gente não andar num carro desse aqui e não se sentir, né, inclusive agradecido por ter uma experiência como essa. E como eu disse no início do vídeo, é hoje uma situação que está muito mais difícil conseguir encontrar um Golf GTI ainda com integridade e com capacidade, olha só, para nos entregar uma resposta como essa aqui. E o que a gente percebe muito também desse câmbio DSG é que ele faz uma troca muito rápida e já despeja a força nas rodas para que o carro possa nos entregar desempenho. Eu comentei também que esse carro está muito alinhado com o que a gente tem de mais atual em termos de controle de cruzeiro, com front assist e outras tecnologias de assistência. Então, eu tenho aqui condições, né, de programar a velocidade que eu quero que ele ande. Vou programar aqui para ele andar a 50 km por hora, 55 aqui, dentro do limite de 60 km por hora. Posso tirar aqui a minha perna do acelerador e ele vai mantendo a velocidade e fazendo, né, também o monitoramento aqui em relação aos carros que estão rodando. Então esse aqui é o controle de cruzeiro, a gente tem essa possibilidade dentro desse Golf GTI. Agora estou reduzindo a velocidade, né, para poder parar no semáforo. Eu já percebo que ele vai reduzindo também as marchas, então tão logo uma marcha está engatada, a outra já está com a embreagem pronta para ser acionada, seja para cima ou seja para baixo, então o câmbio já tem essa condição toda. Esse carro aqui também tem condição aqui de, como eu falei, de desligar o controle de tração, controle de estabilidade. O controle de estabilidade ele permanece, mas o controle de tração, para que você possa fazer uma largada um pouco mais forte, ele tem essa possibilidade. E ainda aqui as aletas atrás do volante, né? Se a gente joga a alavanca do câmbio para cá, então eu posso fazer, por exemplo, a troca de marcha sequencial. Então o que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai fazer em primeira marcha para arrancar, ó, e vai segurar ou para baixo aqui, para passar para a segunda, para frente, para passar para a segunda, melhor dizendo. Ou eu posso fazer isso aqui, ó, na aleta, né? Terceira marcha. Agora eu vou reduzir aqui para a gente poder fazer o acesso, ó. E ainda vai ficar em segunda, ó. Segue em segunda aqui e inclusive aparece ali no painel a posição, né, para que já me indicando qual é a troca de marcha, qual é a próxima troca que eu tenho que fazer com o carro. E aqui, ainda que você vá usar esse carro para rodar na cidade, ele tem essa capacidade, porque, é claro, é uma versão mais esportiva, mas é uma versão que fica amigável para você rodar no dia a dia
E um carro que, olhando para o painel, olhando para todo esse desenho que a gente tem aqui dentro, ele tem uma boa ambientação, ele é um carro que transmite sofisticação e principalmente transmite personalidade quando a gente quer conduzir esse carro, quando a gente quer dirigir, ainda que seja numa tocada urbana tranquila, como é o que eu estou fazendo agora. Então, assim, experimentar um Golf GTI e especificamente um Golf GTI nos dias de hoje, em que esse carro aqui, por exemplo, já tem 10 anos, um carro que, como esse aqui, está muito preservado, está muito íntegro, é algo que nos permite uma experiência sensacional de condução. E olha, ó, uma aceleradinha e eu não preciso de muita força para que o carro chegue logo aqui nos 60 km por hora dentro dos limites urbanos das vias. Então é uma experiência muito interessante. A gente vai para a conclusão agora. É realmente uma grande oportunidade e também algo de muito apreço para a gente que gosta de carro poder dirigir hoje um Golf com esse emblema GTI aqui na parte de trás. Especialmente um carro muito íntegro, muito preservado, que não tem película, um carro que está muito alinhado com toda a originalidade que ele tinha e já é algo raro hoje em dia. Portanto, se você aprecia dirigir, se você gosta de carro, especialmente se você está procurando um outro modelo daqui a pouco para ter na sua garagem, para ser o seu segundo carro, o carro da sua diversão, e se você tem apreço por Golf GTI, esse é o momento de procurar por um carro desses. Por quê? Porque já não tem tanta oferta no mercado, muitos já acabaram em mãos erradas e quando a gente encontra um carro que está alinhado com a sua originalidade, você pode ter certeza que é um achado, não vai ter muita oportunidade. E por um outro aspecto também eu te digo isso, é que a partir de agora, esses carros que ainda estão preservados, eles vão começar a subir de preço porque eles vão ficar mais raros. Portanto, a ideia do Golf GTI, se você está interessado, é agora. Se gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal da plataforma Eu Dirijo a revista e Classificados. E também já procura pelo contato do nosso consultor Ronaldo Dil, para poder iniciar a sua negociação, caso você se interesse em um dos carros que estão anunciados aqui com a gente. Tchau e até a próxima.